agora há pouco, de sinais de dente de ouro. Aí não sei se é porque você andava perto do Denard, que acontece muito com ele, né? Ele é o seu pai na fé, o apóstolo Denard, um abraço para ele. Se Deus quiser vai estar aqui, também no podcast. Sei que acontece muito. Tem a ver de estar com ele, tem a ver com uma unção sua, que tenha conseguido esses sinais também da obturação, transformar em ouro, em prata. Acontece no seu ministério também? Legal, legal. Até no livro o Transferência de Unção, esse livro aí, eu dou alguns testemunhos de rompimento. E eu falo desse testemunho do dente de ouro, não é? E eu creio que sim. Eu creio que rompeu depois dessa conexão com o Denard, não é? O Denard tem até um testemunho muito forte no começo, assim, quando tinha uma glória muito forte sobre ele. Ele fala de um testemunho numa cidade, eu não sei se é Araraquara ou Araçatuba, e foram 300 pessoas recebendo dente de ouro. Incrível. E veio até estudante de odontologia para testificar que era ouro mesmo, algo do céu. Eu acho maravilhoso. Assim, mas é engraçado, eu oro, né? Eu oro por dentes de ouro, não sempre. Eu acho que eu acredito que eu até preciso orar mais. E já vi, né, através da minha vida, dente de ouro, dente revestido de ouro e de prata também. Não é? E cura também, restauração dos dentes, alguma coisa nesse sentido. Então eu creio que às vezes falta também esse... Até na live, não é? Já teve gente que deu dente de ouro e tudo mais. E até de pesquisar a boca da pessoa. Falar, estimular ela a abrir a boca e ver. Que pode ser que ela tenha recebido e não viu. Então tem tudo isso. Mas o Denard direto acontece. Mas eu creio nessa conexão, não é? Eu creio que tem graça que Deus derrama sobre você e que libera uma autoridade, libera uma graça e você se torna tem uma autorização para liberar sobre o outro. Então eu creio que tem coisa que Deus libera que tem a ver com o seu chamado e que rompe. E tem coisa e tem coisa que você recebe pela sua fome por estar conectado a outra pessoa. Então eu acredito isso. Por exemplo, a gente que se move em curas e milagres, nessa visão, tem irmãos que andam com a gente. Por exemplo, o pastor Silvio, o pastor Juliano, tem vários irmãos queridos. O pastor Silvio é um exemplo, né? Um senhor que ele é líder do Curando nas Ruas em Jacareí, está fazendo um trabalho maravilhoso. Aí ele falou assim: Rodrigo, eu orei assim, se essa unção está sobre o Rodrigo e a gente está junto, está vinculado, eu creio, Senhor, nessa unção sobre a minha vida. E ele começou a orar e começou a ver também metais sumirem, vários testemunhos diversos. Aí ele me conta, ele fica feliz da vida com os milagres que Deus tem feito. Então eu creio nessa junção, nessa conexão de aliança, de parceria, de paternidade, e que sim, o que é derramado da barba de Arão vem sobre nós. Então a questão da cobertura espiritual ou da aliança, o que quiser chamar de pai espiritual ou de parceria, eu creio muito nisso e creio no poder dessa conexão. Não é? Tem quanto tempo que você se conectou com o apóstolo Denard? Você já estava no Ministério Curando das Ruas, eu acho, né? E teve diferença quando você conectou, quando você estava sem essa conexão? Teve um rompimento? Teve sim. Da mesma forma que a gente vê quando as pessoas se conectam conosco, que a vida deles muda em todos os sentidos. Até o jejum que a gente faz de 7 dias na água começa a fazer. Começa a ver milagres. Rompeu quando eu me conectei ao Denard. Já tinha uma graça sobre a minha vida. Já tinha muita coisa acontecendo. Mas depois que houve esse vínculo de paternidade, rompeu muito mais. Prosperidade em todos os níveis. Favor de Deus. Então, eu falo, gente, toma cuidado com a igreja que você vai estar. Não vá só pelo show, pelo tamanho. Conheça a vida de quem é o apóstolo, o pastor presidente, quem é aquele homem, o que está sendo derramado sobre a sua vida. Isso é muito mais importante do que tamanho de igreja, entretenimento, tudo mais. Então, isso é muito sério, é um vínculo espiritual muito sério e que afeta de forma positiva ou negativa. Então eu creio, rompeu muito, nações, prosperidade financeira, rompeu muita coisa. Quando eu me vinculei ao Denard, eu sou dizimista,
né? Eu sou praticante da cultura da honra. Então, quando a gente executa algumas chaves, a gente vê, sim, com certeza, tudo fluindo de um jeito que transborda, né? Então, isso é bênção. É um orando pelo outro, é um assistindo a vida do outro, sabe? A gente precisa falar, tá tudo bem e tal, o que tá acontecendo, prestar conta, não é? Lobo que anda, né? Tipo, o irmão anda sozinho, né? Não vou falar lobo solitário para não pegar tão mal, mas assim, não é bom, né? Ministro itinerante ainda, que não tem nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhum ministério, nenhuma paternidade. Eu não recomendo, né? Não é muito bom, né? Tem que andar em aliança, pelo menos. Pastor, o Ministério Curando nas Ruas, talvez alguns estão conhecendo hoje, não sei se não assistiu 40, não conhece. O pastor Rodrigo Ramos vai no Brasil e fora do Brasil já está indo, vai na igreja, ensina como orar para os enfermos e depois fala assim, vamos para a rua, vamos curar os enfermos lá na rua. E quando o povo sai, eles não saem com medo de não acontecer, que pessoas falam assim, eu tenho medo de orar e não acontecer nada. Através do ensino, eles já saem com aquela ousadia de vamos lá e vai acontecer, ou mesmo assim sai com medo. Como é esse grupo de pessoas que nunca ministrou cura saindo para ministrar nas ruas? Como é que acontece e se tem resultados? A gente tenta fazer um processo, né? Então tem igrejas que eu tive que voltar 2, 3 vezes para romper esse ir para as ruas e dar continuidade. É que nem as viagens missionárias de Paulo, né? Que foram 3 no mesmo lugar. Ele passou pelo mesmo lugar várias vezes e faz sentido, porque as pessoas precisam desse relembrar, desse estímulo, dessa motivação, às vezes para acordar e falar, uau, despertou agora eu entendi. E realmente, assim, então a gente primeiro trabalha dentro da igreja, então o quartel-general é o ideal para até fazer esse experimento do tipo, então normalmente eu ensino a pessoa, muitas vezes, a grande maioria das vezes que eu chamo como voluntária para ser curada, ela tá com a dor e ela é curada instantaneamente. Então isso já ativa uma fé. Eu falo, agora vocês vão fazer isso nos enfermos. Quem está precisando de cura? Então eles já treinam entre eles e a gente já vai dando a dica, mostrando o formato que a gente faz, que é muito simples, não é? Mas também é porque às vezes a gente bota muita fantasia, enche de muita coisa, não é? E a gente tenta ensinar de uma forma bem tranquila, bem objetiva e que dá resultado. E aí eles vêm e falam, uau, é fácil curar. É fácil curar. Eu já tive feedback assim que as pessoas falam, é fácil curar, eu vou fazer. E aí começam a fazer. Então a gente vê até criança de 12 anos. Uma vez eu tava com uma menininha, a gente tava numa equipe, aí eu peguei lá, falei acho que ela devia ter 14 anos, na verdade, uma menina, e eu falei e tinha uma mulher com uma dor na coluna na rua, lá lavando, varrendo a rua. Eu falei, vem cá, filha, faz assim, põe a mão na coluna dela e fala desse jeito, em nome tal. A mulher foi curada instantaneamente, e a menina viu aquilo, ela começou a chorar. Aí eu falei, uau, fantástico. E esse que é interessante também no trabalho que a gente vai fazendo, porque essa experiência muda a vida de quem recebeu e de quem tá ministrando também. Os dois recebem. Destrava algo que muda para sempre, né? Então é fantástico. É fantástico. Então, lógico, cada um vai trabalhar de um jeito. Tem gente que vai ter medo, tem gente que vai ter mais ousadia, outros vão ter menos fé, mas a gente vai tentando trabalhar essas crenças para que elas creiam. E óbvio, muitas vezes ela vai lá e não vai ver o milagre. Vai orar 10 vezes, vai 20 vezes e não vai ver nada acontecer. Aí eu falo, continue perseverando. Aí a gente usa a chave da insistência, da persistência, da perseverança. Continue acreditando, continue perseverando, que uma hora vai destravar, não é? Se você não se colocar à disposição e não perseverar, não vai honrar. Se eu for falar para você, na minha história, a real mesmo, que nem agora, o Rodrigo tá vendo tanta coisa, e até hoje perguntam, mas o que você fez? Qual que é o ponto? Tá nos livros. Tudo que eu pratico, a gente ensina claramente, né? Impartição, revestimento de poder, jejum na água.
Então, onde eu tava que demorou, você ia falar isso, que demorou, foi rápido. Isso, exatamente. Eu tava Quando eu me converti, nos primeiros 2 anos de conversão, eu buscando a Deus e vinha os profetas. Até eu dava treinamento no mercado corporativo, na área de consultoria empresarial, dava treinamento para Volkswagen, várias multinacionais. Aí eu tava um dia dando um treinamento para uma equipe de vendas e um dos consultores de vendas era um pastor. E aí ele levantou e falou: irmão, Deus vai te usar em cura. Né? Deus me falou que você vai ser usado em cura. Posso te dar um olhinho da unção? Eu falei: ô pastor, obrigado. Tal. Começo da minha conversão com Deus. E eu já empolgado com as novidades do reino, tudo Deus falando, acontecendo, uau. E aí eu falei, na hora que eu recebi essas palavras proféticas, eu não parei assim do tipo, vamos esperar Deus fazer, ou uma hora Deus faz, vamos aguardar. Não. Eu falei, eu tenho o dom de cura. Deus falou e eu tenho. Aquilo ativou uma fé e uma ousadia em mim. O que eu comecei a fazer? Eu falei, eu tenho o dom de cura. Gente, aí eu comecei a ir para a igreja e falei: fulano, Deus falou que eu vou ser usado em cura. Você tá com dor de barriga? Tem alguém aí com algum problema? Quero orar por vocês, porque Deus vai me usar em cura. E comecei a orar por todo mundo. E teve resultado? Tudo que é lugar que eu orava. Eu cheguei aí, pra você ter uma ideia, eu cheguei aí para São Bernardo do Campo, porque o neto de uma colega de trabalho faleceu de meningite com 6 anos de idade. E aquilo eu fui tomado de uma compaixão e eu fui chorando, porque eu queria ressuscitar aquele menino, pedindo para Deus ressuscitar. Cheguei lá, falei com os pais, o pai falou: não, irmão, vai lá, vai com a tua fé lá, você tá autorizado a orar pelo meu filho e tal. E eu fui lá, orei pelo menino e nada aconteceu. Fui chorando, voltei chorando. Mas assim, Deus honra a nossa perseverança. Então foi 7 anos, eu diria, que nada acontecia. Não acontecia nenhuma cura? Não, aconteceu, vai. Não vou falar que não aconteceu, mas não era no nível que está agora. Não era um negócio instantâneo, exponencial e numa quantidade muito grande. Mas foram 7 anos que eu não parava. E eu vi alguma cura ou outra, alguma coisinha acontecer, algumas coisas extraordinárias. Mas assim, muito pouco, né? Mas eu não parava. Eu perseverava. E aí, quando eu passei pelo processo de libertação, né, que eu falei, há 7 anos depois da conversão, e depois 7 dias de jejum na água, a minha vida mudou para sempre. E agora já são mais de 7 anos que são dezenas ou centenas de vidas curadas, libertas e restauradas. E daí eu falei: cara, eu tenho que preservar essa unção. Eu tenho que fazer algo para manter. E aí os livros, né, que eu falo, os treinamentos, tudo que a gente ensina hoje os irmãos, não é só ser ativado, mas é ativar a unção, manter e crescer nela. Porque eu não quero ser aquele crente, pastor, e você já deve ter ouvido muitos, o crente que vive de história. Aliás, tá cheio de congresso aí que eu vou, que chamam os nomes famosos, né, grandes homens famosos, que contam histórias do passado. Você não vê Deus fazendo através deles agora. Isso é muito louco. E eu falei: pô, o mesmo Deus que tá com eles da história de 10 anos atrás é o mesmo Deus que continua. Por que ele não tá operando? O que mudou? Foi Deus? Não. Alguma coisa mudou nesses homens. Eu não quero ser esse homem. Eu quero ser o homem de Deus que Deus vai continuar fazendo, não é? Não vai ser, Deus curou um cadeirante, foi um avivamento. Não. Ele continua sendo o mesmo Deus, então ele vai continuar fazendo, desde que eu também não mude meu coração, não corrompa, não sei. Eu tenho que estar alinhado em humilhação, em dependência, em amassar carne, amassar pecado, tentação, enfim, trabalhar a consagração para manter o óleo fresco de Deus, o óleo fresco do Espírito Santo. Isso é muito louco. É forte. Pastor, quando nós vamos orar por pessoas enfermas, e a Bíblia fala também, né, daquela mulher encurvada que há 18 anos estava sofrendo, era um espírito de enfermidade. Então tem doenças que são demônios, são espírito, né? Como saber e se muda a oração? Se você tem um discernimento, aqui é um demônio, então vou fazer, é só expulsar. Dá para saber quando é espiritual ou não a doença? Sim, muitas vezes você tem um discernimento claro
do que é a situação da pessoa. Tanto é que eu falo, é importante fazer algumas perguntas-chave. Não fazer uma anamnese de libertação, né? Ficar muito tempo perguntando. Mas quando você faz algumas perguntas-chave, né? Você já tem mais ou menos uma ideia de como ministrar a pessoa. Mas independente disso, eu creio que Deus faz apesar de. Então, realmente, eu falo isso nos treinamentos, né? Que tem gente que pode ser cega por causa de um espírito de cegueira. E pode ser, sim, um espírito. E aí eu até pergunto para a pessoa, falo, seus familiares tinham a mesma doença? Tem familiares que tinham problemas nos olhos? E a pessoa fala, tem vários. Aí eu falo, cara, um espírito familiar continua nos olhos dela. Há uma maldição para ser quebrada, há algo para ser decretado. Eu sei que muita gente não crê nisso, né? Alguns até homens que se movem no poder do espírito não crê. Mas eu já vi isso acontecer. Uma vez uma diaconisa surda. E aí o Espírito Santo me levou a perguntar para ela, você tem familiares que tem problema auditivo? Ela, vários, primo, tia, mãe, tudo com problema no ouvido. Aí na hora eu falei, em nome de Jesus eu quebro toda a maldição sobre a sua vida do espírito de surdez e declaro, vai embora agora, em nome de Jesus. Na hora ela voltou a escutar. Uau! Então tem surdez que é espírito ou é uma lesão. Então são duas hipóteses para ocorrer alguma doença ou limitação no corpo. É um espírito ou é uma lesão. Uma lesão ou um desgaste do corpo natural, alimentação, acidente, né? Radiação, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas Deus tem poder para fazer tudo, limpar tudo, arrancar o espírito. Às vezes é os dois, né? Às vezes entra o espírito, causa espírito de câncer. Ele gera o tumor e o tumor vai lesionando outros órgãos. Então a pessoa está precisando que o espírito vá embora e que o corpo seja restaurado. Então vem a operação da cura e do milagre junto. É fantástico. É fantástico. Mas chamou o reino, Deus vai fazer, eu creio, né? É lógico que daí você vai especificando, vai dando decretos. Tem algumas doenças que é claramente espírito, né? Mas é isso. Eu tava nesse dia, você falando de cegueira, lembrei de um caso lá tava lá esperando o ônibus, tem um rapaz deficiente visual e ele falou assim, tava meio chovendo, eu falei, não, encosta aqui, que tinha um toldo. E aí ele falou assim, desde quando eu enxergava, eu já não gostava de pegar o ônibus. Eu falei, você já chegou em uma época? Não, eu enxergava, eu pedi a visão. Ele falou o ano que nem lembro. Eu falei, isso era uma maldição, não sei se ele falou uma maldição, um mal de família, por parte de pai. Ele disse que vários do lado do pai dele teve esse problema, e ele disse, tem uma tia minha que os filhos dela, 3 filhos nasceram cegos totalmente. E aí quando ele falou isso, falando que era algo familiar e que já tinha esse problema, e eu falei, já fiquei pensando, isso é uma maldição, isso é algo de um espírito, né? Algo acompanhando toda a família, uma genética. Mas Deus é um Deus que cura. Não orei por ele ali, né? Não ter essa ousadia do Rodrigo. Talvez se fosse o Rodrigo Anjo, eu falei, deixa eu orar por você. Não orei, estava na rua ali, chovendo. Era uma oportunidade. Era uma oportunidade, não orei ainda. Não orei por ele. Pastor, eu vi ali no livro, esse livro ali, Manual Prático para Cura, você ensina ali, se tiver essa doença tal, você vai falar assim, é bem prático, né? Muito bom, né? Precisa, para acontecer a cura, esses detalhes, igual tipo de cegueira, vai lá e você vai orando, dando nome até de médico, né? Medicina, do biológico, não sei como falar. Precisa, para acontecer a cura, orar dessa forma? Muito bom. Esse livro aqui né, tem um carinho muito grande, que assim, vamos trazer aqui. No sumário eu falo, princípios para ver mais curas e milagres, ministrando curas e milagres de forma geral. Depois um outro capítulo, ministrando milagres específicos, meios criativos para curar e restaurar, ministrando libertação e quebra de maldição, e o que fazer quando a cura não ocorre. Então ele é bem fundamentado e didático, né? Então quando você fala nesse capítulo dos milagres específicos, lógico, é o que a gente falou.
Deus cura através de uma meia, Deus cura através de um objeto, Deus cura através da glória que vem, e a gente nem sabe que a pessoa tem a glória, vem e toca. Tem vários formatos, não é? E já vi gente falar, seja abençoada, a pessoa caiu e levantou curada, né? Ou foi transferir unção, foi impartir unção, pedir, Espírito Santo enche ela do seu fogo, ela levantou curada. Já vi caso assim. Mas o que eu falo para as pessoas, para os irmãos? Quando você já vai direcionado para orar para uma pessoa com câncer, ou por cegueira, ou qualquer coisa específica, vá, dê a sua melhor oração, libere os melhores decretos. Então a gente estimula, assim como eu entendo que quando, eu dou até o exemplo da Bíblia, quando Deus fala para Ezequiel, profetize aos ossos secos, e aí começou a nascer cartilagem, ligamentos, músculos, ou seja, o homem, filho do homem, libera, foi liberando. Como é que Deus criou o mundo? Ele foi falando os nomes, não é? Do sol, da lua, dos animais, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis. Ou seja, decretos específicos. E Jesus disse, seja limpo, levante, ande, saia. Ou seja, eu creio nos decretos específicos também. Né? Então, quando eu vou orar por alguém, eu libero decretos específicos. E a gente recomenda, até os outros avivalistas, você pega lá o casal Charles e Francis Hunter, que foi um casal de avivalistas norte-americano, que na década de 80, eles davam escola de cura, o que a gente está fazendo hoje, né? Esses avivalistas já faziam nos Estados Unidos e fora né, para outros países. Eles foram pioneiros nessa ideia, né? Eu acho. Eu creio que eu diria que não. Eu diria que não, porque, por exemplo, John D. Lake veio antes, não é? Para mim, eu creio que até... Eu não me lembro de outro, mas eu creio que acho que até o John D. Lake, que eu sou fã de John D. Lake, que ele dava os treinamentos dos técnicos de cura. E ele se chamava Dr. John D. Lake, né? Escandalizar os fariseus. É maravilhoso. E ele dava o treinamento com os técnicos de cura e tem até um caso, voltando, aí você voltou pro John D. Lake, depois eu volto pro Hunters. O John D. Lake, para você passar no curso dele, você tinha que curar um paciente terminal. Fala na história, né? Tinha que curar um paciente terminal. Se você não curasse, você estava fora da equipe. Eu falei, cara, nem eu ia ter fé para isso. Então, o nível de fé deles era radical. Até que o John D. Lake, ele tinha assim... Só em Washington e Spokane foram 100 mil curas com a equipe dele. E assim, investigado por repórter, jornalista, médico. E aí quando começaram a ver os testemunhos das pessoas, falaram, não. O que a gente já viu foi além. Realmente as curas são de Deus, são comprovadas. Ele ganhou até um prêmio de benfeitoria naquela cidade. E depois ele foi para Portland, treinou outra equipe e mais 100 mil curas. Então, assim, é maravilhoso. Então, essa visão de treinar o povo para curar já vem, não é nossa, é inspiração de Deus do céu. Deus quer continuar. A gente está dando continuidade ao legado de John D. Lake, ao legado do casal Hunters, que dava escola de cura na década de 80, voltando para eles, e eles andavam com médicos. Olha que legal. Eles caminhavam com médicos, colegas, amigos de ministério, e os médicos iam, depois da oração, eles iam examinar a pessoa para confirmar a cura. E eu creio que isso vai acontecer com a gente, em nome de Jesus. E esses médicos, e aí davam dicas. E aí eles falavam, como que a gente vai liberar a unção no melhor decreto? E o Hunters, eles têm... Até que eu peguei umas dicas do Hunters e botei nesse livro também. Por exemplo, tem uma chave que eles falam assim, que o médico falou: quando as células estão em perfeita organização, a pessoa tá na plenitude da sua saúde. A organização perfeita de todas as células do corpo representa a plenitude da saúde. E aí eles começaram a orar o quê? Falando assim, um decreto, que eu coloquei no livro até, que eu falo, que toda a frequência química e elétrica de cada célula do seu corpo seja reorganizada, seja restabelecida, e que toda célula ruim seja digerida. Então eu posso fazer essa oração coletiva para decretar cura em todas as áreas do corpo da pessoa. Não é? Quando eu vou orar por câncer, mesma coisa. Quais são as chaves? O que eu falo? Tem específico.
Então, quanto mais você estuda sobre a anatomia humana, eu acho interessante, você começa a liberar decretos específicos para cada pessoa. Então, às vezes, as perguntas que eu faço, qual que é o sintoma? Qual que é o problema? Porque daí eu vou decretando as restaurações, novos neurônios, né? Vitamina nos ossos, não sei. Então, vai tendo uma criatividade do céu, porque Deus criou o corpo. Deus é inteligente, ele criou o nosso corpo. Tudo que ele fez, ele sabe. Então eu vou liberando esses decretos. Mas também não tira o fato da nossa limitação. Se não tiver o decreto, não vai ser curado? Também não creio nisso, porque Deus é tão bom que mesmo no nosso erro, ele acerta. Ele acerta na nossa falha. Então, às vezes a pessoa fala, você orou pelo meu ombro, mas eu fui curado do pé e eu nem falei do meu pé. A unção vem e ele manifesta a bondade dele. Então é isso, é a expectativa do reino, mas ele gosta, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, eles gostam da nossa ousadia, da nossa obediência de fazer aquilo que eles nos chamaram para fazer. Você falando da história, diz que a cidade que ele estava, que fez a casa de cura do John D. Lake, foi a cidade mais saudável do mundo no tempo dele. Porque todos eram curados, é o resultado. Eu acho que o John D. Lake, eu acho que teve mais resultado, quase 100% de tudo, né? Fantástico. Então nós precisamos, é fácil, será que nós chegamos nesse nível de fé? Com certeza, com certeza. E tem que ter disponibilidade, né? Eu falo, por exemplo, o John D. Lake, ele fala-se também dentro dessa, conectando, que as curas aconteciam em até no máximo 3 sessões, que eram as salas de cura, healing rooms, que eles faziam tipo uma agenda terapêutica. Marca uma sessão aí. Então as pessoas vinham até as salas de cura, com os técnicos ou com ele, e eles ministravam no máximo, a grande maioria das pessoas foi até 3 dias, 3 sessões, e eram curados instantaneamente em até 3 sessões, completamente. Então a pessoa poderia ser curada. Primeiro dia, por isso que eu falo para as pessoas, a gente está numa cruzada de 3 dias, vem os 3 dias. Vem os 3 dias, você não vai ser curado hoje, vai ser curado amanhã. Vamos nessa fé. Né? Então também tem uma ativação de fé e da persistência para a pessoa vir. E no John D. Lake era muito claro isso é muito legal. Tem até uns testemunhos da Kathryn Kuhlman, de grandes testemunhos de grandes milagres, de uma pessoa que fala que só foi curada depois de 6 meses indo nos eventos da Kathryn Kuhlman. Não foi no primeiro evento, ele só foi curado depois de 6 meses, eu não sei quantos que ele foi, mas é interessante isso. Por quê? Então assim, que eu volto a falar, que a gente comentou disso. Digamos que eu esteja com um problema no corpo, né? Um problema grave, sei lá. Gente, se banhe na glória de Deus, vai nos mover, vai onde nos ungido, peça oração de ungido, que está vendo o milagre, cura, peça oração de todos. Uma hora vai acontecer, esteja nesse ambiente até a cura acontecer, em nome de Jesus. E até o casal Charles e Francis Hunter fala disso. A senhora Hunter, ela fala numa aula dela, que ela fala, se eu tô com uma dor, eu vou pedir oração em todo lugar que opera a cura. Só que tem gente que não tem fé para isso. Ele fala, não, Deus vai fazer, eu vou na minha igreja mesmo. Mas sua igreja tá operando sinais? Eles provocam milagres? Tá ativando uma fé? Não. Como é que vai ser curado? Se o pastor não tá à disposição, chamando a glória de Deus para curar. Não vai acontecer. Não vai. Tem que ter alguém, eis-me aqui, para ser esse canal. Provocando. Exato. Eu lembro de uma irmã que estava lá tendo um ministro de cura, chamou os enfermos para frente e ela não foi. E o marido dela, desesperado, até falou para mim, pastor, fala para ela ir, mas a minha irmã não queria ir, você vai obrigar. E ela falou, não, se Deus quiser me curar, ele vai me curar aqui mesmo. E eu falei, não entende sobre cura. Deus quer usar e Deus está lá, um ministro de cura, chamando para frente para orar, impondo as mãos. E com certeza ela não foi curada nesse pensamento. E o que é interessante também, uma das maneiras de você banhar nessa atmosfera, é você assistir esse Podercast várias vezes. Porque você vai estar ouvindo tudo que foi falado de chaves, de unção. O Dag Hills, que ele falou isso, ele fala que no livro, não sei se esse é Agarrando a Unção, eu acho que é no Mega Igreja dele, que ele fala também de uma parte, ele fala da unção, ele fala que
que recebeu pela fita cassete, que era ouvindo a palavra, né? Ouvindo a palavra. Ouvir a palavra, você recebe a unção. Então, se você assistir esse podcast, 1, 2, 3, você está ouvindo a palavra e isso vai ativando a unção dentro de você, né? Isso aí vai ativando. Então, assista e também compartilhem. Pastor, você fica triste quando ora para algumas pessoas, vem alguém e pede a oração e não acontece. Qual é o seu sentimento? Gera frustração, né? Ainda mais quando o caso é grave, a gente se compadece, né? Tanto é que eu falo que uma das chaves para ver mais milagres já não é nem mais o dom, né? É a compaixão. Eu falo disso no livro 21 Chaves para Romper e Acelerar o Sobrenatural. A palavra compaixão não tem relação, ela tem relação, mas não é a mesma coisa que amor na tradução do grego. Amor é ágape. Compaixão é outro nome, não consigo nem pronunciar em grego, é outro nome. E que quer dizer, o sentido, quando você pega lá, porque a palavra diz que, por exemplo, um exemplo, Marcos 1,40, quando Jesus ele vê o leproso, fala que ele foi tomado de íntima compaixão, de grande compaixão. E depois ele diz, quero, seja limpo. Que o leproso pergunta, se o senhor quiser, podes me limpar. E aí, aí a palavra diz que Jesus foi tomado de compaixão, de íntima compaixão, e disse, quero, seja limpo. E aí ele foi limpo. Uau! Então aí eu peguei aquela chave e falei, uau! E aí eu comecei a pesquisar e vi que em vários momentos fala na palavra de Deus que Jesus foi tomado de compaixão ou se compadeceu. No milagre dos peixes, dos pães e peixes, fala que ele se compadeceu. Na ressurreição do filho da viúva de Naim, fala que ele foi tomado de íntima compaixão. Então, em vários momentos, antes do milagre acontecer, fala que ele é tomado de compaixão. E compaixão não é amor. Pode estar conectado, mas não é a mesma coisa. Compaixão tem paixão, tem energia, tem dor, tem empatia. Porque fala que, no grego, essa palavra compaixão quer dizer dor nos órgãos. Dor nos órgãos mais nobres, dor nas vísceras. Então, o que Jesus, quando vê alguém doente, até hoje ele intercede por nós. Quando ele vê alguém sofrendo, que tem gente que vem com aquela mente assim, não há um propósito, Deus me mandou essa doença, há um propósito. Não, Jesus sofre pela tua dor. Jesus se compadece. Então, e essa compaixão Deus vai tomando em nós. Por que a gente quer ver as vidas curadas? Porque é uma compaixão gerada de Deus. Eu falo que é muito além do dom. É a compaixão. Então, quanto mais compaixão eu tenho, mais milagres eu vou ver. Mais compaixão de Deus, eu quero ver a justiça do reino se manifestando aqui na terra. Quero ver a justiça de Deus anulando toda a injustiça das trevas. Então, com certeza, quando a gente não vê a cura acontecer, a gente fica triste. Já chorei, já fiquei triste, já vi gente morrer, não é? E a gente se frustra, mas ao mesmo tempo que a gente se frustra, a gente trabalha a nossa mente para manter, né? Para manter a fé de que Deus vai curar e dar glória a Deus pela vida da pessoa. Às vezes era o tempo dela. Tem coisa que eu falo, a gente precisa saber tudo, né? A gente não nasceu para saber tudo. Aliás, você quer saber tudo, vai ser kardecista. Né? Que daí você vai saber o pós-morte e tal. Tem coisa, a palavra de Deus diz isso. Em parte sabemos, em parte profetizamos até a chegada do perfeito. Então eu creio que Deus às vezes nos deixa no vácuo. Ou tem coisa que não é para saber, só confia no Pai. Confia no teu papai, né? Confia no nosso Pai. Acabou. E pronto. Então tem coisa, por que morreu? Ou por que não foi curado? Ou não sei o que. Não, eu vou ficar na palavra, porque senão eu vou querer preencher com uma possibilidade de uma revelação que não vem de Deus, vem da alma, vem da angústia da alma, vem do fato das pessoas não se permitirem a serem incompletas. Não é? Não, tem que saber tudo. Não, Deus sabe tudo. Ele é saber, o Senhor sabe de todas as coisas. E a nós, nenhum profeta sabe tudo. Ele sabe uma fagulha do céu que já é maravilhoso. Né, quando Deus revela uma fagulha do céu. E eu vou ficar com fome querendo mais, lógico. Mas tem coisa que a gente vai deixar na soberania do Pai. Em nome de Jesus. Eu lembro uma vez lá na Argentina, numa campanha de cura,
E aí me deu uma dor, assim, porque eu vi uma criança e ela tinha aqui no peito, era estufada assim pra fora, né? Uau. E aí a mãe falou assim, ó, ele tem até vergonha, eu acho que tinham 7, talvez, 8 anos. Ele tem até vergonha de tirar a camisa, né? Porque os amigos... não sei aquele bico de pombo, né? Bico de pombo. E aí eu acho que era menos de 7. Ele era criança, aí eu fiquei com uma dó e orei. Mas pelo menos naquele momento não aconteceu nada, né? Não sei se depois, que às vezes tem cura que pode acontecer depois, mas pelo menos ali na hora. Aí senti aquela dor. E aí eu penso assim, nem tudo nós tem a resposta, como você falou, mas eu falei, não, tem que buscar mais a Deus, tem que ir mais no Senhor para aumentar mais a unção, a autoridade e ver essas curas e milagres acontecer. Que ali era um milagre, né? Voltar. Se fosse instantaneamente, ia ser um milagre criativo, né? Que voltar de novo. Mas era algo que eu pensei quando eu crescesse naquela situação, né? Para um jovem, né? Para uma criança sendo jovem, adulto. Mas eu creio que o Podercast hoje ajuda muita gente a ser ativada. É o testemunho aqui do programa. Muita gente está sendo ativada. Pastores, missionários. Tem muita gente, líder de ministérios, que estão sendo ativados pelo Podercast. Graças a Deus. Maravilha. Então até queria aproveitar esse momento, que me deixar bastante tempo, queria que você orasse em 2 propósitos, igual da outra vez. Primeiro orar pelos doentes que estiver assistindo, alguém que estiver enfermo, e depois transferir para os famintos aí, que sempre tem faminto aí assistindo. Amém. Fazer uma oração de cura e depois de impartição. Impartição. Pode ser? Maravilha, vamos lá. Pai eterno, nós agradecemos pela vida de cada pessoa que está assistindo, que vai assistir esse Podercast. Senhor Jesus, nós já te agradecemos porque o Senhor já curou todos na cruz do Calvário, todos nós. E por causa das suas feridas, nós declaramos que todos já estão curados, libertos e restaurados no teu santo e poderoso nome. No teu santo e poderoso nome. Por isso eu peço aqui, amado Espírito Santo, que libere mais do teu poder, libera mais da tua graça, da tua unção, do teu poder restaurador, através desse programa. Todos que assistirem sejam tocados pela glória de Deus. Anjos do Senhor Jesus, comece a visitar, tocar cada um na sua casa, cada um que está assistindo, toca no corpo, na alma. Anjos que operam curas, milagres, anjos de guerra, libertação. Comecem a tocar, anjos ministradores, tocar com fogo de Deus, fogo de Deus. E eu determino agora que todo espírito de enfermidade, morte, aflição, angústia, depressão, prostituição, todo espírito de vício, de feitiçaria, de bruxaria, de incredulidade, seja amarrado e amordaçado e saia agora da vida dessas pessoas. Todo mal sai agora. Declaro correntes quebradas, cadeias destruídas no poderoso nome de Jesus. Que venha o fogo de Deus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Sejam tocados pela glória de Deus. Decretamos vida, vida. Eu vejo uma pessoa com problema no coração, palpitando, taquicardia, seja curada agora. Um novo coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pulmões restaurados, pulmões limpos restaurados. Toda sequela de Covid anulada. Você que perdeu o olfato, o paladar, você que teve fraqueza após Covid, após a vacina, seja restaurado agora pelo poder do Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem tido uma dor na testa, tô vendo uma pessoa com uma dor na testa, no meio da testa, seja curada agora, em nome de Jesus. Uma pessoa com inflamação na orelha, direita ou esquerda, seja restaurada agora, em nome de Jesus. Pessoa com problema na coluna, na costela, dos lados das costelas, pontadas nas costelas, você está sendo curado agora. Você vai assistir esse programa e vai ser curado. Nós destruímos todo tumor, todo caroço, todo nódulo do seu corpo, órgãos restaurados, 100% restaurados. Que toda a frequência química e elétrica de cada célula do seu corpo seja 100% reorganizada. Que toda célula ruim,
toda mitocôndria, toda célula ruim seja digerida, suma agora. Sangue purificado, sangue desintoxicado, sangue purificado, que vê um transplante de sangue novo do reino do céu sobre o seu corpo agora. Eu anulo e destruo todo o vírus da AIDS, toda bactéria, vírus, germe, destruídos agora. Seja restaurada. Tem uma pessoa com carne esponjosa, desvio do septo, seja restaurado agora, as vias aéreas abertas, restauradas, no poderoso nome de Jesus. Pessoas com problema nos olhos, embaçamento, seja restaurado agora, olhos voltem a enxergar, uma película branca nos seus olhos está sumindo agora, e você vai voltar a enxergar, em nome de Jesus. Toda alergia no ouvido, toda otite, toda coceira que você tem tido no ouvido e no umbigo também, seja curado agora e restaurado em nome de Jesus. Estou sentindo minha mão pegar choque aqui. Receba mais poder de Deus, mais restauração. Ossos da bacia voltem ao lugar, pernas cresçam, ossos voltem ao lugar, em nome de Jesus. Toda a gordura do fígado comece a sair. Decretamos metabolismo acelerado, toda célula de gordura destruída no teu corpo. Anjos, começa a fazer uma bariátrica, começa a fazer uma cirurgia, toca essas pessoas, toca com teu fogo, Senhor. Mas, no poderoso nome de Jesus, tireoide restaurada, tireoide seja restaurada agora. No poderoso nome de Jesus, que toda a pele que está saltada volte ao lugar, pele que está saindo, pele que está escamada, pele que está saindo do corpo, que está avançando, volte à plasticidade e volte ao normal em nome de Jesus. Tumor, eu vejo uma mulher com um tumor, nódulo no seio esquerdo, seja curada agora, nódulo sumindo agora, no poderoso nome de Jesus. Mulheres e homens com problemas nos genitais, doenças nos genitais, DSTs nos genitais ou doenças, bactérias nos genitais, sejam curados agora, sejam limpos agora. Você que está com desejo de engravidar, declara o útero restaurado, útero 100% curado, restaurado, fertilizado, casal fertilizado, que vem o Isaac, que vem a bênção da gravidez sobre a sua vida. Dentes sejam revestidos de ouro ou prata, dentes com obturação, dentes com dores sejam revestidos de ouro ou prata, no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Aleluia. Vou fazer uma oração de impartição agora. Amém. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e eu peço aqui, amado Espírito Santo, que também libere mais da tua unção. Tudo que o Senhor liberou sobre nós, que venha uma porção multiplicada sobre a vida dessas pessoas que assistirem esse podcast, sejam tocados pelo poder de Deus, usados em curas e milagres, uma nova armadura, um novo manto, uma unção fresca sobre a sua vida. Receba agora uma unção fresca, experiências sobrenaturais com Deus, novos dons para curar, operar milagres, dom de fé, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Receba em nome de Jesus novos anjos acrescentados ao seu mistério, que seja ativado numa fé, numa ousadia para milagres extraordinários, que o seu ministério seja ativado, que você seja provocado agora a romper de forma sobrenatural, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Aleluia. Sentindo as duas mãos com choques fluindo aqui, correntes elétricas. Eita, receba glória. Eletricidade do reino do céu sobre o seu corpo. Amém, aleluia. Glória Aleluia. Se você recebe, escreve aí, eu recebo. E se aconteceu algo aí, vê aí, faz o movimento que não conseguia fazer. E escreve aí, aconteceu isso, fui curado, recebi a unção. Escreve aí que com certeza você foi tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. O Instagram, o pastor Rodrigo vai falar.
o seu Instagram, porque muita gente vai falar, qual é o Instagram? E aí ele vai falar, mas eu vou deixar no segundo link na descrição, vou deixar o Instagram do pastor Rodrigo. E também, pastor, muita gente vai querer talvez adquirir o livro, fala onde pode adquirir o livro, fala o seu Instagram, no canal no YouTube ele estava falando que sempre, parece que uma vez por semana tem ensino lá aberto para qualquer um que for lá no canal, e já tem muito conteúdo lá no canal também. Fala aí pro pessoal ir lá te seguir. O Instagram é o Rodrigo Ramos Avivalista. Tem o Curando nas Ruas também, oficial, né? Mas é só Curando nas Ruas. E tem vários Curando nas Ruas no Instagram hoje. Mas pode pôr Rodrigo Ramos Avivalista que você consegue acessar. Tem o YouTube, Rodrigo Ramos Curas e Milagres. Se você colocar assim, eu creio que você me acha. E para entrar em contato seria pelo meu WhatsApp, mas pode mandar mensagem, eu passo o meu número, o WhatsApp é tranquilo, é acessível. Tem um link da Escola de Ativação Sobrenatural, que são aulas que a gente faz online, que a gente vai usando todos os recursos para alimentar, né? Então, sempre tem algumas reuniões de mentoria com as unidades do Curando nas Ruas. Hoje as unidades estão com mais de 40 unidades. A gente tem um site agora, não é, o curandonasruas.com.br, e no nosso site tem lá todas as unidades com os líderes do Curando nas Ruas espalhados pelo Brasil, alguns fora. Tem a nossa agenda também até o final do ano, não é, onde nós estaremos. Se você puder estar conosco na nossa agenda ou quiser marcar também um trabalho, vai ser bênção, vai ser uma honra poder atendê-los, tem os materiais. Então, entrando em contato, aí a gente te encaixa lá de alguma forma, né, nessas redes sociais ou nessa conexão para expandir o reino e ver cada vez mais vidas salvas, libertas, curadas e restauradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer o pastor Rodrigo, porque ele foi ministrar aí sábado e domingo aqui em Barueri, não é isso? Tá até a mala aqui e tá voltando para casa, mas eu falei, pastor, vamos fazer de novo, e ele cedeu esse tempo. Obrigado, pastor, ter cedido esse tempo, tá aqui conosco, nos ensinando. É uma honra, um prazer, eu que agradeço pelo interesse, né, de poder compartilhar. E quando você estava falando sobre a Espanha, eu senti algo aqui na minha cabeça e senti como se fosse um óleo caindo, e aí eu acho que Deus não falou isso, né? Mas a sensação como eu senti, eu acho que Deus vai alargar ainda mais seu trabalho lá na Espanha. E tem irmãos da Espanha que acompanham o nosso podcast. Já tem alguns irmãos que acompanham a nossa live, podcast. Então aí você da Espanha, se espalha aí na Espanha aí. Deus los bendiga, hermanos. Obrigado. Recibam a glória de Deus, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo. Já falei espanhol? Eu tenho vou dando uma... O pessoal entende. Os espanhóis entendem a prova, lógico que não é 100%, mas consegue entender bem a minha predicação. Então não vai nem precisar de tradutor quando você vai... Eu vou agora, nem precisa. Tem alguns irmãos que ajudam com uma palavra ou outra, mas normalmente eu prego sozinho já. Que bênção. A ativação de Deus, né? Amo Espanha, amo. Tem uma Bíblia em espanhol, né? Leio, assisto direto, estou assistindo para melhorar, né? Mas é um processo, né? Para ficar mais fluente, mas é bom, é bom. Que bênção. Então, obrigado, pastor. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.